Boa tarde, pessoal. Sou Rodrigo Fagundes, formador da área das Ciências Humanas e Ensino Religioso, aqui da Escola de Formação, professor Daci Ribeiro. Hoje nós temos aí um tema que é bastante caro, bastante importante para nós, e que nós temos aí toda uma responsabilidade de mudar, né, a mentalidade de uma geração que vem há décadas, séculos, né, inferiorizando mulheres, não se importando com as pautas e causas, e que a gente precisa aí contribuir para uma sociedade melhor, né? Então, a partir disso, em 2021 surgiu uma legislação para que cada escola de educação básica do país tenha a semana escolar de combate à violência contra a mulher. E é nesse sentido hoje que nós temos aqui a apresentação do projeto, que cada escola já recebeu, né, via memorando, via grupos de WhatsApp, e também temos aqui para corroborar e nos fundamentar para essa temática a professora Cristiane Teixeira, que vai tratar dessa temática conosco. Junto conosco tem a professora Rosana. Quer se apresentar, Rosana? Sim, olá. Eu sou a Rosana, formadora de Educação Física aqui na rede, iniciando com a nossa equipe agora para 2024. E é um prazer estar participando desse café contigo, Cristiane, e acredito que a gente vai contribuir muito na nossa caminhada aí, que temos um mês aí brilhante aí pela frente, né? Um mês dedicado às mulheres. Então, bem merecido, né? Muito obrigada. Então, a edição desse projeto, né, a edição desse ano foi aí, né, teve bastante a contribuição da professora Rosana. Temos também o professor Éder aqui conosco. Olá, pessoal, eu sou o Éder, coordenador da área de linguagens aqui da Escola de Formação. Bem, é um prazer ter a Cris aqui, minha amiga, e qual eu admiro muito o trabalho. E certamente teremos muito a compartilhar e muito a aprender hoje, ok? E como já disse, temos a professora Cristiane, né? Acredito que seja melhor, né? Depois você vai apresentar novamente, né? Daí ela conversa conosco, né? Já se apresenta aí para todo mundo. Tá? Então, bem brevemente, para a gente, porque hoje a estrela aqui da nossa live é a professora Cristiane, né? Eu vou apresentar aqui então o projeto. Tá? Só vou compartilhar. Não vou ler cada item do projeto, porque vocês já receberam, só para sistematizar aqui, pessoal. Então, estamos já na quarta semana, né? Teve 2021, 22, 23, agora é 24, a quarta semana escolar de combate à violência contra a mulher. A proposta, então, é planejar uma semana com atividades desde a educação infantil, anos iniciais, anos finais, tanto na modalidade regular quanto na modalidade EJA, na educação de jovens e adultos, né? Então, a gente divulgou na semana passada, agora tem que gerar discussões nas escolas, né? Com os professores e equipe, planejamento das propostas, então já na semana seguinte, né, dia 18 de março, então tem umas 2 semanas como a gente já divulgou com antecedência, tem umas 2 semanas para poder discutir nas escolas, pensar em ideias, para quando chegar no dia 18, no momento de planejar, colocar isso, enxergar a escola inteira, quais serão as atividades, todo mundo já tem as suas ideias aí constituídas previamente. Né? A realização vai ser na última semana de março, de 25 a 28 né, de março, a semana ali que tem a Semana Santa, né? Depois a Páscoa vai ser no mês de março, e o envio das atividades vai ser do dia 25 até o dia 12 de abril, né? 25 de março e 12 de abril. Tem escolas que vão escolher um dia específico para fazer uma parada pedagógica, tem escolas que vão fazer a semana inteira, cada dia uma série, então a escola se organiza como achar melhor, né? E como parece simples enviar para nós retornos, que pode ser o projeto, o arquivo do projeto, podem ser fotos, né? Então, como parece simples, mas não é, porque no dia a dia a gente tem uma demanda muito grande, né, de trabalho nas escolas, a gente deixou um prazo bem grande, né? E a gente vai ali mandando um lembretezinho quando chegar próximo da data. Enviar esses registros, então, via e-mail para escola.formacal@canoasedu.rs.gov.br até o dia 12. Né? Para a gente não se perder ali,
a gente recomenda que o assunto seja Semana de Combate à Violência, para a gente não deixar nenhuma escola de fora dos registros, né? A proposta, então, veio a partir da lei, que foi de 2021, que alterou a LDB, né, acrescentando assuntos sobre direitos humanos, prevenção à violência, há várias violências, mas essa aqui, então, é focada à violência à mulher, porque institui a Semana Escolar de Combate à Violência, tá, que tem que ser realizado no mês de março. Então, aqui a gente botou algumas sugestões, né? Na educação infantil, as iniciais nessa etapa podem explorar, conforme orienta essa legislação, porque tem lá os objetivos, né? A violência contra a criança, contra adolescente, contra a mulher, né? Então, focar na questão da mulher, né? Estratégias de desenvolvimento da sociedade, uma sociedade mais igualitária, né? Com melhor equidade entre homens e mulheres, né? Então, muitos dos valores esses que a gente tenta combater, né? Esses valores que geram essa misoginia, essa exclusão, começam dentro de casa, quando são com as crianças, começam nas escolas, com as crianças, então a gente tentar remover isso, né? E claro que tudo adaptado à faixa etária, né? Ao nível cognitivo, socioemocional, né? Dessas crianças, né? Podem ser atividades lúdicas, reflexivas, né? Jogos, filmes, histórias infantis, né? Mas sempre, assim, tentando mostrar também o protagonismo, né? O empoderamento feminino. A gente também tem aqui proposta para os anos finais, né, e a modalidade EJA, né, então a gente fala bastante sobre iniciação científica, né, e então a gente pode pensar em pesquisa de dados, de projetos, de situações onde toda essa misoginia, esse preconceito, essa inferioridade foi sendo superada, vencida, né? Claro que localmente isso pode inspirar, né, os estudantes de que há sim como fazer diferente, né? Mostrar sociedades onde a mulher não vive numa situação tão desigual. Então, a pesquisa e pensar também na intervenção sociocultural, né? Isso, então, não fica somente para ciências humanas ou para ciências naturais, mas sim passa por todos os componentes curriculares, né? Ele vai trabalhar um texto em língua portuguesa, pode ser um texto nesse sentido, uma notícia, né? Então, também pensando nas conquistas, protagonismo, contribuições, a gente pode falar dos desafios, né, dos aspectos negativos, mas também mostrar que sim, que tem avanços e que se a gente desnaturalizar tudo isso, a gente vai conseguir avanços ainda maiores, né? Então, aqui tem vários objetivos, esses objetivos têm no arquivo que a gente enviou, e esses objetivos são exatamente o que traz a legislação, né? Então, isso, ao ler esses objetivos, a gente consegue pensar em possibilidades aí de atividades. Tá? Então, tem aqui várias estratégias que a gente coloca, como exposição de trabalhos na escola, conscientização da comunidade escolar, pode ter, por exemplo, a educação infantil, quando vai fazer algum trabalho sobre questão racial, consciência negra, a pesquisa sobre uma pessoa, sobre uma personalidade negra, é uma pesquisa com as famílias, então isso também vai passando ali valores, ideias para as famílias. Então, uma pesquisa sobre pessoas relevantes aí que deixaram um legado no esporte, na cultura, na ciência, na sociedade, na política, né? Sendo mulheres também é algo que pode ser feito. Palestras, encontros formativos, paradas pedagógicas, rodas de conversa, trabalhos a partir de filmes, contos, músicas, obras de arte que retratam a questão da mulher, né? Estudos sobre mulheres, aí, referências em cada ciência, aí, cada componente curricular, né? Pedir para os professores citarem uma mulher importante, né, no seu componente curricular, na sua ciência, né? Estudos sobre as mulheres aí que tiveram relevância, como eu acabei de falar, projetos de pesquisa, cujo problema de pesquisa que os estudantes vão criar seja uma investigação sobre a realidade da mulher, notícias, dados, leituras de gráficos, né, enfim. E tem materiais que a gente disponibilizou, como links de vídeos, de drive com materiais, e até se vocês têm algum projeto, alguma ideia bem legal e queiram compartilhar com a rede, a gente pode acrescentar nesse drive, vocês podem nos enviar, né, livros, indicação de livros, né, de cartilhas sobre a Maria da Penha, né. Nós temos vários vídeos já sobre a questão da mulher, como o Sétimo Café, né, sobre violência contra as mulheres, tem um café sobre o Agosto Lilás, uma formação de ensino religioso sobre o Agosto Lilás. Esta
essa formação de hoje vai estar também disponível, né? Tem vídeos como o top 5, as top 5, que é sobre a mulher no esporte, né? Tem vídeos sobre as mulheres fantásticas, que é uma série do Fantástico que falava cada dia de uma mulher. São vídeos curtos de 1 minuto que tu pode usar tanto com os anos iniciais quanto com os anos finais. Então tem muito material aí e tem a criatividade e a excelência dos nossos professores. Então a gente fica à disposição de vocês, qualquer dúvida, tá? Pode entrar em contato conosco por e-mail, telefone, né? Acessar o nosso site Escola de Formação e entrar em contato conosco, porque estamos aí de portas abertas, braços abertos para acolher a todos. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Bem, agora vamos ver a apresentação da professora mestra Cristiane Roslin Teixeira. Ela é da escola MF Guajuviras. E o título é A Invisibilidade das Violências Simbólicas em Meninas na Escola. Cristiane, sua fala. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde ao querido Éder, meu amigo, companheiro lá da escola, que ficava de perto nessa pesquisa, né, me aguentou aí nesses anos de mestrado. Querido Rodrigo, Rosana, obrigada, Casa de Formação, pelo convite, que a mim também é um tema de muito caro e a gente começa a fazer pesquisas, eu acredito, de coisas que nos incomodam, que mexem com a gente, né, e comigo foi mais ou menos assim. Eu vou, então, compartilhar com vocês o que eu preparei aqui. Tá bonitinho aí? Tudo certo, professora. Tá, beleza. Então, o nome e o título que eu preparei é Invisibilidade das Violências Simbólicas com Meninas na Escola. Então, meu nome é Cristiane Roslin Teixeira, eu sou professora de História, tenho especialização em Contemporânea, trabalho na rede de Canoas, trabalho também na educação estadual em Porto Alegre, sou mestre em Educação pela Universidade La Salle, na qual fui bolsista da Prefeitura de Canoas, e meu tema de pesquisa, então, são violências simbólicas, gênero e sexualidade. Vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa em si, a minha dissertação de mestrado, para depois chegar, então, nos resultados, e dos resultados, o que a gente pode fazer, tá? O nome da minha dissertação é Por que estás vestida dessa forma? Um estudo sobre as violências simbólicas escolares com alunas de uma escola pública de Canoas, Rio Grande do Sul. Né? Esse título foi uma inspiração de uma fala muitas vezes escutada, né, através, assim, por professoras, né, que abordaram algumas meninas, assim, né, que foram reclamar de algum assédio, alguma coisa, e as meninas respondiam, e as professoras aí respondiam, sim, mas olha também como é que tu tá vestida, né, então, e as meninas, né, aquelas que são, principalmente as adolescentes, que, aliás, isso é com adolescentes, né, elas um pouco mais antenadas, assim, né, diziam, poxa, mas então eu é que sou errada, ele fala dos meus peitos, ele fala da minha bunda e eu sou a errada. Então, tem uma questão aí de indignação de algumas meninas, ainda bem, e outras não, outras passam por isso passivamente, né. O objetivo, então, dessa dissertação foi justamente identificar essas manifestações, né, as perceptíveis, as violências, então, perceptíveis, e as simbólicas, né, embora o título esteja ali com violências simbólicas, entrevistando elas, claro que eu ia lidar com as violências perceptíveis também, né, com alunas, então, de 8º e 9º anos, né, por que 8º e 9º anos, né, é a idade ali que elas estão entre 13 e 16 anos, vamos dizer assim, que elas estão no auge da adolescência, né, hormônios, padrões de beleza, né, aquelas questões todas que elas passam, e isso está muito latente nessa idade, né, isso foi uma hipótese minha que se comprovou depois ao longo das entrevistas, né.
Aqui eu trouxe apenas um conceito, assim, né, de violência, aí eu recorri, então, a Miriam Abramovay, né, que ela vai dizer que não é um fenômeno novo, né, a gente sempre fala, ano passado se falou, começou, parece que se falar um monte de violência, com a questão toda que houve das escolas, os atentados, né, as possíveis invasões e tudo, então saiu, assim, um monte de coisa sobre violência, mas, na verdade, a gente sabe que não é nada novo, que é algo que está aí, né, principalmente nas escolas de periferia, como é o caso da que eu trabalho, né, que isso é muito forte, então ela tem origem em muitas causas, né, e a sociedade é violenta, a sociedade está violenta, então a escola absorve isso, né, a escola absorve, e como é que a gente vai lidar? Será que a gente vai pegar os nossos alunos e dizer, não, eu preciso do meu conteúdo, e azar que teve tiroteio, que ele perdeu alguém lá pelo tráfico, né, como é que a gente lida com isso, assim, no universo escolar? Bom, aí eu cheguei na questão, assim, do simbólico, né, em que nem todas as violências são visíveis, é isso que sempre me chamou a atenção, né, tem, claro, as que são perceptíveis, que seriam verbal, né, e a violência física, mas tem aquelas simbólicas que eu vou falar um pouquinho, então, agora, tá? Meu referencial teórico para violência simbólica foi o Pierre Bourdieu, especialmente no livro Poder Simbólico, né? Citando ele diz assim que é um poder, né? É um poder que está em toda parte, mas em alguma parte, uma espécie de círculo, é preciso descobri-lo, né? E ele vai justamente onde ele se deixa ver menos. Esse é o poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade de quem está sujeito ou o exército. O Bourdieu ainda fala que é um poder quase mágico, tamanha a força que ele exerce, a força de um poder físico, de um grande soco, né? Agora, sim, traduzindo Bourdieu, que não é uma leitura fácil, né? No nosso dia a dia, o que é o poder simbólico? É aquilo que não é considerado violência, né? É aquilo que é banalizado. É quando eu vejo, por exemplo, e aí eu dei só um exemplo do título da minha dissertação, que tu vê uma menina lá, que ela está vestida daquela forma, mas aquilo, ela foi violentada, mas aquilo é banalizado, não, ela que está errada. Ela está vestida errada na escola, né, o menino passou por aquilo, ele foi grosseiro, ele foi vulgar, né, então, ao longo da pesquisa, eu localizei muito mais violências simbólicas do que eu imaginava realmente, tá? Bom, algo, né, às vezes o óbvio precisa ser dito, né, mas lá vai, então, por que as mulheres sofrem mais violências simbólicas, né? Primeira coisa, a objetificação do corpo feminino, né, desde a mídia, a gente não precisa falar, as músicas, a sociedade de uma forma geral, observem o recreio de uma escola, né, nós, como educadores, a gente vê, assim, as coisas que acontecem, né, os passar de mão, aquilo que realmente o corpo, assim, não, mas é brincadeira, tá, mas brincadeira o quê? Aquilo ali é um objeto, um pedaço de carne, tu tem que necessariamente falar de uma menina, ser vulgar com ela? A nossa sociedade patriarcal, né, a nossa herança aí do Brasil colônia, né, então quer dizer que permanece, a gente tem isso muito forte, assim, dos homens, né, a gente, na sala de aula, percebemos isso muito, assim, na questão até de como os professores homens na escola são tratados em relação às professoras mulheres, né, só que isso é uma violência simbólica também, porque não é claro, né, muitas vezes não é visto como violência, né, e acontece uma coisa lamentável em todas as profissões em todas as profissões, que é de mulheres ter que se masculinizar para certos cargos, né, para serem respeitadas, né, então isso aí é da nossa sociedade patriarcal. Machismos, né, que, nossa, nós vemos garotos, né, mulheres também, afinal são as mulheres, muitas vezes, que criam esses meninos, né,
que mimam esses meninos, então, assim, mas a gente vê principalmente garotos, assim, falando coisas para meninas que, nossa, que eu acho que eu ouvia do meu avô, assim, sabe, que quando vai, por exemplo, faz uma festa na sala de aula, quem é que corre para limpar para limpar as mesas, para colocar os lixos, né? Então, assim, é raro a gente ver um menino, né, que foi educado, tudo isso. Bom, aí eu trouxe aqui uma citação de uma das minhas referenciais teóricas, assim, não só para minha dissertação, como para a vida, que é a Bell Hooks, né? Que ela disse no livro Teoria Feminista, que na nossa sociedade, em que primordialmente é uma cultura cristã, multidões de pessoas ainda acreditam que mulheres devem ser subordinadas aos homens, né? Então, essa questão do machismo, e vem justamente também dessa cultura cristã que nós ainda temos, né? Ou ainda em outra obra do Bourdieu, que é a Dominação Masculina, que ele diz que a divisão entre os sexos parece estar na ordem das coisas, algo normal ainda hoje, né? Que as pessoas normalizam, não, mas isso é coisa de homem e isso é coisa de mulher. Um dos fatores que também tem que ser considerado para essas violências é a questão da interseccionalidade, né? Especialmente na questão de designações de gênero, como eu estou trabalhando aqui de uma forma geral, né? Tem alguns marcadores que atravessam essas violências, como assim? Questões relativas, então, à religiosidade, à classe social, à cor de pele, né? Tudo isso, assim, são marcadores que agravam as violências, as perceptíveis e as simbólicas, né? Um exemplo, por exemplo, uma menina branca, aliás, uma menina negra terá uma violência diferente de uma menina branca, né? Uma menina negra com uma classe social, de repente, que é filha de um papeleiro, ela tem um duplo marcador diferente daquela que é branca, filha de alguém que tem um comércio lá na periferia, porque na periferia a gente tem várias, né? Nós temos, parece assim, nossa, todo mundo é pobre, todo mundo é escola pública. Não, a gente tem diferentes, assim, tem aquele que vai com tênis bom, aquele que os pais deixam de carro, e tem aqueles que vão para a escola para comer, a gente sabe disso, né? Então, assim, esses são os marcadores que agravam ou não, né? A gente ainda tem também a questão religiosa, né, tem a questão muito forte, essa questão da cor da pele, que é algo ainda, que até pelas entrevistas, assim, eu vi que é algo, assim, muito velado, né, a gente não precisa nem fazer pesquisa para isso, mas através da pesquisa é que a gente adquire esses dados, né, então, poderia citar aqui vários outros marcadores, assim. Então, isso é interseccionalidade, a gente considerar, né, as violências são diferentes dependendo da quantidade de marcadores que uma pessoa, nesse caso aqui, uma menina, vai ter ou não. Só para falar um pouquinho do meu trabalho, tá, em si, e para entender, assim, como é que eu cheguei nos resultados, eu fiz, então, uma coleta de dados, tá, na qual eu comecei, então, com questionários Google Forms, tá? Foi para fazer o quê? Para ter um panorama sociodemográfico, para saber quem elas eram, quanto tempo moram no bairro, na escola, qual é a idade, os pais trabalham no quê, enfim, né? Tinham várias perguntas lá. Então, oitavos e nonos anos, nas quais foram 48 meninas que responderam. Foi voluntário, né? Algumas, né, tinha toda uma autorização, né? Quem faz pesquisa sabe, é uma padrão que a gente tem que mandar. Algumas levaram e nem trouxeram, porque os pais não quiseram autorizar, porque, minha mãe não gostou, né, achou que não é necessário, ou enfim, não entenderam a pesquisa, né? Questões também relacionadas à religião, né? Nossa, né, falar de gênero é um tabu, né, então não quiseram, mas 48, então, responderam esse questionário, tá? Esses questionários geraram gráficos, então, né, que foram de grande valia para delinear,
então, o perfil de quem são essas estudantes. Após, então, foi feitas as entrevistas, então, que foram escolhidas 5 de cada turma, ou seja, 25 meninas foram entrevistadas. Aí foi voluntário para quem quisesse, né? Elas, claro, elas ficaram um pouco assim, né? De, ai, nossa, vai ser gravado, tudo, mas enfim, né? Depois elas, aconteceu algo muito interessante que foi o alívio, né? E aí depois é justamente a conclusão do que eu quero falar, o alívio de poder ter falado de coisas que estavam oprimindo, frustrando, etc, tá? E aí depois eu fiz uma análise do material, assim, de acordo com uma metodologia, que é a metodologia da Laurence Bardan, tá? A partir desse material das entrevistas e da transcrição, então, eu analisei, né, fiz uma leitura ali bem minuciosa para ver o que mais surgiu e o que eu poderia tirar dali. Então, eu elenquei 4 categorias, né, diferentes sobre o que elas me disseram. Então, foi sobre os tipos de violência que elas visualizam ou experienciam na escola, o porquê que ocorrem, né, de acordo com as percepções delas, o porquê que elas acham que ocorre, o que pode ser feito para que sejam apaziguadas, e, por fim, a invisibilidade das manifestações da violência, né, algumas, a gente poderia levantar várias hipóteses, mas algumas dizem que não, que acreditam que não tem violência e que é isso. Bom, aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês algumas dessas falas, né, algumas poucas, aliás, porque tem muita coisa, né, tem um material muito grande ainda, para ter mais ou menos uma ideia do que foi dito, né. A primeira pergunta era, o que é violência para você, né, o que para ti é violência? E aí a maioria falou em violência física, verbal, é claro, né, mas, assim, chamou a atenção que algumas deram esse conceito aí, tá? Que tudo que machuca é violência, né? Ou seja, já tem uma percepção, opa, não é só físico e verbal, tem outras coisas que me machucam, mas também são consideradas violência, né? E uma das coisas que surgiu muito latente, depois eu vou mostrar ali a nuvem, é a questão do assédio, né? E uma das meninas falou, ó, a gente não é boneco, né, falou com bastante indignação, assim, sobre questões que ocorrem na escola. Todas elas, então, pelas falas, né, não poder, enfim, tive que fazer elas não podiam ser identificadas, né, então elas foram consideradas como A de aluna e tinha um número ali de 1 a 25, né, aleatoriamente. Aí uma delas disse, quando ocorre a situação de assédio nas escolas, que é sempre, 99,9% das vezes a escola fala, não, mas ele estava só brincando, ou não, mas é que menino é assim mesmo, mas não tem que ser, a escola tem que fazer alguma coisa a respeito, ele vai fazer na escola, vai fazer fora da escola também, né, então observem a fala, né, dessa menina, assim, e a maturidade de percepção que, claro, a escola, a gente sabe, forma caráter também, né, então, assim, evidente, ele faz na escola, né, aquilo vai depois para a sociedade, né. Outra fala também, uma bem forte, que é não me sinto segura dentro da escola, né, quem são os desencadeadores, quem na visão delas é desencadeador de violência na escola. E aí, eu provoco com um grande problema que a gente tem. Bom, a escola é uma das, enfim, é um dos fatores da rede de proteção da criança e do adolescente. Se a criança ou adolescente não se sente seguro dentro da escola, temos um problema muito grande aí, tá? Então, há uma outra fala. No passado, teve um negócio com nome da professora, que ela falou que eu não era nada, não era ninguém, que eu não ia ser nada, que eu não ia conseguir passar, que eu era inútil. Teve um negócio do professor também. Ele falou que eu não ia ter amigos, não sei o quê, que não era para ninguém ser minha amiga. Tanto colegas e quanto a direção
Sei que pode ter vários problemas lá em cima, que também só ele, o diretor, sabe, mas também eles, direção, estão aqui também para escutar os alunos. Senão eles acabam tendo atos que fala que não é para ter uma violência, algum comportamento errado, mas eles acabam tendo. Né? Então, elas têm muita visão, assim, uma visão muito clara de quem são os desencadeadores, né? Então, falam da questão dos colegas, que foi a grande maioria, professores e professoras, como eu trouxe aqui essa fala, né, às vezes, olha, acontece, e aqui não é para julgar nenhum professor, nem uma professora, porque acontecem muitas coisas, porque a nossa paciência realmente vai ao limite, e nós muitas vezes falamos coisas que a gente não tem noção da consequência que aquilo ali leva para a vida, não é nem para o ano letivo, para a vida, né, de uma pessoa. A direção, então, professores, professoras, colegas, funcionários, né, teve uma menina que, inclusive, falou de servir a comida, né, que ela falou assim, que ela observou que os meninos ganhavam mais comida em relação às meninas, né, então, muito observadora, uma coisa bem, bem sutil, assim, que eu jamais iria observar, então, por isso que eu estou mostrando aqui. Tá? Então, na verdade, aqui elas colocaram assim, bom, o que a gente poderia fazer para tudo isso? Nomeamos, né, sabemos quais são as violências, sabemos quem são os desencadeadores, né, o que se faz, então, diante disso? Aí uma delas falou, precisa ampliar um pouco mais a mente, né, e aí vem o que 90% delas disse que a necessidade de um lugar de escuta ativa na escola, né? Temos orientação, a maioria das escolas tem orientação, né? Mas, no caso da que eu trabalho, uma orientadora para 1.000 alunos, nem sendo a melhor do mundo, né? Então, quer dizer, outros espaços, né, para que isso aconteça. Aí tem um outro depoimento aqui, falando sobre isso. Prestar mais atenção no que elas falam, com detalhes, fazer elas sentirem mais confortáveis para contar o que elas passam, porque muitas delas não têm tanta confiança, não se abre tanto para os pais, mesmo irmãos, e encontram um certo refúgio na escola, com os professores, que elas passam mais tempo também. Então, elas acabam se abrindo mais com os professores. E eu acho que é uma forma delas contarem mais com eles deixando elas mais confortáveis, dando dicas e ajuda que podem ajudar ela, né? Nós sabemos que, muitas vezes, eu diria, na grande maioria, eles só têm a escola, né? Muitas vezes, né, uma casa que vem de uma casa com violência ou de uma casa com desordem, enfim, não tem. Então, muitas vezes é o único ambiente, assim, às vezes a gente observa, né, nós observamos aqueles alunos, assim, que tem uma situação extremamente vulnerável, mas não saem da escola, não faltam nunca. Tem sábado letivo, eles estão lá, tem, né, o que a gente diz, nossa, mas ele, né, nem estuda, às vezes, né, eles nem são, mas a escola é um refúgio, né, então, quer dizer, a escola é melhor do que a casa, né. Naturalização das violências, né, das 25, teve 4, né, é um número significativo, que relataram não visualizar a violência, né, muitas vezes, aí são hipóteses, depois conversando com elas, assim, se percebeu um pouquinho mais, pela questão de inferiorização, ou achar, né, naturalização mesmo, né, dizer assim, não, é assim mesmo, né, se passa um menino e toca no meu corpo, se alguma professora, a direção, seja lá quem for, é grosseiro comigo, é assim, porque eles são, né, ele é menino, então eles são da direção, eles são professores, e eu sou, né, apenas uma aluna, então, uma delas disse, não, eu nunca presenciei nada, mas eu queria até que tivesse visto para eu tentar defender, mas eu nunca vi. Todo mundo é gentil, eu gosto de dar gentileza, e eles dão de volta, né, então, é algo assim que, claro, né, quando a gente faz pesquisa, a gente tem que ser bem profissional, né, mas a vontade é bem assim, nossa, a gente está falando da mesma escola, né, nós estamos falando, aliás, de escola, porque, né, a escola com letra maiúscula, assim, é impossível, né, não só na minha, como em várias outras escolas, não ter manifestações, né.
Aí aqui eu trouxe para vocês, então, um relato sobre uma expressão que é muito... que se usa muito nos estudos de gênero, que são os borramentos de fronteiras, né? Ou então a força de ressignificação, que é quando as meninas dão um outro significado, transformam a dor e a frustração em uma ação, né? Ou seja, elas borram as fronteiras, né? Elas simplesmente não vão aceitar que aquele determinado padrão de beleza, não, eu sou assim, né? Eu sou gordinha, eu sou magrinha, eu quero cortar os meus cabelos, então essas meninas borram as fronteiras, né? Ou então, não, eu não aceito, eu não vou sair da direção enquanto não, eu já vi isso e fico muito orgulhosa, enquanto não resolver o assunto de que algum menino fez tal coisa, ou então, nossa, eu tô de cropped, ok, não pode, por que os meninos podem usar a camiseta de time, né? Então, assim, borrando fronteiras, né? Então, uma delas disse, eles podiam prestar mais atenção nos meninos para ver, porque quando eles vão falar, tipo, alguma coisa que as meninas estão fazendo, eles não veem que os guris estão fazendo a mesma coisa. E a maioria das vezes a desculpa é que menina é assim e menino pode. Aí, quando é as gurias, eles vão lá e reprimem, porque menina tem que ficar quieta, mais ou menos assim. Né? Parece uma coisa que do século passado, né, que a gente vê assim aquelas histórias, né, mas, né, relatos aí, né, delas. Aqui é o gráfico nuvem, então, que gerou das palavras mais, né, mais ditas por elas, né, vocês sabem como é. Então, a gente vê aí no centro, né, quem está no centro de tudo, o assédio, né, assédio, violência, né, só para ter uma ideia, assim, de um número, das 25 entrevistadas, a palavra assédio apareceu 34 vezes, né, então, e aí, claro, a gente já entra, como foi uma entrevista semi-estruturada, eu podia conversar com elas e, tá, mas então o que é assédio? Como assim assédio, né, para elas explicarem, né, e aí a gente chegou nesse resultado aí, tá? O que foi alcançado, então, com essa pesquisa, né? Primeiro, foi identificado violências perceptíveis e não perceptíveis. Perceptíveis, então, as físicas, né, agressões, e as verbais, que são as discussões, né, que a gente sabe que acontece bastante, e muitas delas, aí é que está a questão das origens, da causa, são geradas a partir das não perceptíveis, né? Que aí a gente teve bastante violência de gênero, violência intragênero, né? Meninas, né? Com as meninas, o bullying, né? O cyberbullying, que acontece muito, né? É muito comum nas escolas, as escolas criarem páginas, né, as meninos, enfim, os alunos criarem páginas no Instagram em que eles comentam coisas anônimas depreciando as meninas. Não vi ainda, porque eu tento estar, assim, informada, né, sobre, e é legal, porque os alunos sabem a da minha pesquisa, e aí vem me mostrar, olha isso aqui, Sora, não sei o quê. Nunca vi depreciarem um menino, né, é sempre a questão, assim, de coisas muito pesadas para as meninas, né, assédio, né, violência religiosa e racismo, né, a questão do racismo, eu entrevistei, dessas que eu entrevistei, das 25, 3 meninas eram negras, assim, e elas não quiseram, uma delas disse assim, me chamaram de alguma coisa por causa da minha cor de pele, mas eu não quero falar sobre isso. Né, é o que eu comentei sobre que também é uma coisa assim a ser muito trabalhada, né, que a gente acha que, nossa, a gente trabalha lá, né, a questão da educação antirracista, nossa, eu acho que a gente está engatinhando nisso, que realmente falta muita coisa a respeito disso, porque é uma coisa que incomoda, que muitos não querem falar, tá? Soluções apontadas, então, né? Soluções são delas, né? A escuta sensível e ativa e o acolhimento por parte da direção, professores e professoras, assim como de colegas, né? A questão do trabalho constante, né? A gente, claro, a gente, mês da mulher, a gente trabalha a mulher, né? Na escola todas, as escolas, imagino que
grande parte do trabalho, mas isso é um trabalho constante, né? Assim como a educação antirracista, assim como várias outras questões aí que assolam a escola e são importantes, né? Algumas manifestações, então, para ser mais clara, então, de violência, né, na escola, assim, que nós percebemos, né, e muitas vezes, assim, nós não nos policiamos, né, é um exercício, resumindo, é um exercício, não é porque eu estou falando tudo isso aqui que eu não cometa erros, cometo diários, mas o importante é a gente se exercitar, e, nossa, não é assim, eu acho que eu falei alguma coisa que não era para falar, né, ou fazer. Comentários sobre a aparência das meninas, o que abala muito a autoestima, tá? Então, muitas vezes, aquele comentário que nós julgamos inocente, né? Nossa, como tu tá magrinha, né? Tu não comeu nada e tal, ou ao contrário, ai, coisas assim que a gente acha que nessa idade, como é tudo maximizado, né? É tudo assim muito, né? Muito grande, muitas vezes pode se tornar, assim, uma violência, né? Olhares de reprovação, né? Muitas vezes um olhar fala mais até do que dizer alguma coisa. Depreciação das meninas em relação aos meninos, né? Aquela coisa de... elas falaram muito, assim, sobre desde a questão dos esportes, né? Eu quero jogar futebol, né? Por que é futebol só para os meninos, né? Por que não tem lá, né? O professor convocou para o SECA só os meninos e não as meninas, coisas desse tipo, assim, né? Até, por exemplo, carregar, né? Eu quero 3 meninos para carregar os livros. Não, elas também querem dar uma volta na escola, elas também querem carregar os livros, sabe? Mas, como eu digo, é um exercício. A tendência, muitas vezes, nossa, super natural, chamar 3 meninos, né? A violência intragênero, né, que as meninas tendem a ser cruéis uma com as outras, às vezes tanto quanto os meninos, né, através de julgamentos, brigas, exclusões, né, e aí, como eu falei, em páginas que muitas vezes quem faz esses comentários cruéis com outras meninas são outras meninas, né, e que acham que tem o direito de, né, não tem a sororidade ali entre elas. Possíveis consequências, então, que a gente, às vezes, não enxerga, mas elas estão aí. Oi. É a Rosana. Fala, Rosana. Eu vou te interromper só porque, como a gente estava comentando aí, para não perder, né, o pensamento, eu estava te ouvindo, né, e aí vai passando um filme na cabeça da gente, né, no nosso dia a dia, que tu falou ali dessa questão da gente se policiar, né, para nós não tratarmos algumas situações com naturalidade. E aí aqueles olhares de reprovação, eu queria só deixar aqui registrado a experiência que eu tive essa semana passada, quando estávamos montando, né, equipes para realizar uma atividade, um jogo, e o grupo de meninos, e eu misturei, né, a turma, e aí, claro, os olhares dos meninos quando estavam recebendo as meninas para o seu time, né, e aquelas meninas. Então, não foi verbal, não foi físico, né, mas foi esse olhar de reprovação. E como é um desafio estarmos nessa situação com eles, né, e intervir, né, e aí estou ouvindo aqui, aprendendo muito, refletindo muito, e realmente tentando entender que quantas vezes isso já aconteceu, né, e o quanto é importante a gente não ter essa atitude de naturalização, tipo, eles fizeram aquele olhar, né, que reprovou a participação das meninas, no fim o jogo fluiu, foi muito bom, daqui a pouco a gente misturou novamente e não teve mais um olhar de reprovação na segunda vez, quando eles perceberam que tudo bem, né? Uhum. Queria só deixar esse relato, e já que você está falando, né, nessas questões, queria deixar esse relato e te agradecer por estar aqui te ouvindo e tu compartilhando conosco as respostas que são, assim, incríveis, né, reais, e que realmente trazem uma simbologia, assim, necessária
para a gente poder desenvolver o nosso trabalho na escola. Perfeito, Rosana, é um excelente exemplo, é isso aí mesmo, e é desse tipo de olhar aí que, né, que a gente está falando, não é só pelo professor ou pela professora, né, entre eles, assim, acontece muito isso, assim, de, né, nossa, ela, e coisas desde a educação infantil, né, que se faz, aquela clássica fila de meninos e meninas, né, aqueles brinquedos, né, os brinquedos por gênero, né, que, né, as meninas com os bebês, os meninos com os carrinhos, né, aí depois fica aquela sociedade dizendo que mulher no trânsito é um desastre, né, não pode dirigir, porque, sim, né, é incentivado desde que o menino nasceu a estar numa direção, não uma menina, né, então são detalhes, né, que a gente não tem, assim, mas como dizia a minha orientadora, ela falou assim, a gente precisa colocar as lentes de gênero. Então, quando a gente coloca as lentes de gênero, a gente começa a ver esse tipo de coisa, assim, e não é para se culpar, é para dizer, olha só, realmente eu vou observar e vou partir para outras atitudes, né? Professora Cristiane, Oi, pode aproveitando falar. essa pausa, né, eu fiz uma atividade, eu até comentei, acho que numa formação no ensino religioso, ao Projeto de Vida, que era uma atividade há anos atrás, sou professor de geografia, era como você enxerga o mundo. Eram turmas de 8º anos. E cada um pegou uma temática, educação, discriminação, meio ambiente, economia, e eles tinham de falar como o grupo enxergava, eram grupos de 4 a 5 adolescentes. E daí, em 2 turmas, o grupo que pegou discriminação resolveu falar sobre a discriminação à mulher. E eram grupos só de meninos. Então, eles tinham de apresentar um problema, o que eles achavam que era a causa e uma possível solução. Então, a violência da mulher, em uma das turmas, esse grupo de meninos, eles acabaram falando que a solução seria para a mulher não ser violentada, que ela fizesse um curso de como não desagradar o homem, né? Que assim ela não apanharia, né? Era isso, só para sinalizar, isso era 2018, né? Auge da bipolaridade aí, política no país, né? Então, Deus o livre tu falar sobre questão de direitos humanos e mulher, né? Então, já era, né, rechaçado. Todos os olhos dos pais estavam voltados para a área das humanas. Então, o que eu fiz? A turma falava primeiro, antes de mim. E a turma, claro, né, falou o que é isso? Da onde vocês tiraram uma situação dessas? Então, assim, eram 4 ou 5 meninos que tiveram essa grande ideia e nenhum teve opa, isso é um absurdo, né? E a outra turma também, um grupo que escolheu fazer isso, né, acabou falando que a mulher, como solução, a mulher ela tinha que descobrir qual é o tamanho certo do short, da mini saia, para não ser violentada, né? Então, não era, nas 2 situações, eram grupos de meninos que tiveram essa ideia e todos acharam maravilhosa, era um trabalho, valia a nota, eles achavam assim que, nossa, olha como a gente foi brilhante, né? Novamente a turma falou, né? Daí no fechamento eu pedi para o grupo, eu disse, olha, isso é uma coisa também que eu notei nas falas deles em várias turmas, era assim, os adolescentes tinham uma visão muito positiva da violência sexual. Então o estupro para eles era uma coisa boa, porque nada mais é do que uma relação sexual, e na cabeça deles, a pessoa violentada iria gostar e seria uma guria muito jovem, linda. Quando eu falei para eles que quando a gente fala de violência sexual à mulher, a gente está falando da irmãzinha pequena, da avó, da mãe, da tia, eles se apavoraram, porque para eles não era isso, não eram essas as pessoas, então isso também foi um pavor para eles, né? E eu disse, olha, eu tenho mãe, eu tenho primas, né, eu tenho tias, então vocês conseguiriam descobrir para a próxima aula o tamanho exato de short, de mini saia, e eles pararam a pensar, não, isso é impossível, né? Então, eu acho que muito da tua pesquisa vem ao encontro disso, que é ouvir. Quando a gente... Porque é muito fácil agora, tem esse projeto da semana escolar, é muito fácil um professor sentar e parar para planejar a aula do que vai falar, ele vai falar, os alunos vão ter que dar respostas para ver se eles aprenderam, memorizaram tudo que foi falado, e daí trabalhei a ideia. Mas aquelas ideias, né, equivocadas dos estudantes ou regadas a preconceito, o estudante não tem a oportunidade de expor e de a gente explorar e trabalhar.
e um fato disso é nas formações de ensino religioso, em 2022, nas de projeto de vida, que os professores começaram a dar atividades mais para os estudantes falarem, e eles se apavoraram, tanto com situações de preconceito, quanto da vida do que os estudantes estavam sentindo, né? Então, a questão da escutativa que tu apontou é algo que a gente precisa ter, assim, registrado enquanto prática docente cotidiana nossa. Excelente, Rodrigo. Inclusive, só para deixar registrado, tuas atividades são maravilhosas, já usei várias delas, sim, e é bem por aí mesmo, assim, a gente ouve coisas, assim, que nos atordoam, assim, eu era professora de projeto de vida, quando tinha de toda a escola, e eu me lembro que um dia eu disse que eu abri o portal dos horrores, porque eu pedi para eles escreverem um texto sobre questões relacionadas ao corpo, alguma coisa que incomodasse. Daí, assim, eu falei para eles, o que incomoda vocês? E aí, na nossa ingenuidade, a gente acha assim, eles vão falar que queriam ser mais magros, mais gordos, né, queriam... Não, foi um horror de violência, assim, de violência contra o corpo deles, violência de abusos, assim, diversos, assim, né, então, realmente, quando tu dá a palavra, é isso. Bom, então, assim... Tá? Consequências que a gente vê, né, na sala de aula sobre isso, assim, para observar, né, poucas ou nenhuma participação da aula, apatia, né, eu costumo dizer que aquele aluno que não fala, ele fala muito, né, os mais quietos são os que têm muito a dizer, excesso de roupas em dias quentes, né, nós sabemos que tem essa questão das meninas se cortarem, né, e isso não é para aparecer, isso é um pedido de socorro para alguma coisa, atrasos e faltas em demasia, agressividade ou tristeza, né, é a mesma coisa, claro que a gente na hora, né, nós somos humanos, nós ficamos com raiva do aluno agressivo que responde, mas naquela agressividade ele também está falando muita coisa, né, e a culminância nisso que é a evasão escolar, né, que aí quando a escola não acolhe, quando para ele a escola não tem significância, a rua acolhe, né, e a rua acolhe de braços abertos, assim, né. Na prática, assim, então, o que a gente pode fazer, além de várias atividades, né, que aí é uma outra formação, né, de atividades, enfim, o que a gente, nós poderíamos fazer, tá? É aquilo que a gente já sabe, né, mas que muitas vezes, né, a gente não tem tempo, ou vai passando, né, é embasamento teórico, tá? Eu digo por experiência própria, assim, para promover debates, né, entre professores e professoras, fazer uma formação, uma reunião pedagógica que não seja só de avisos, mas sim de uma formação, então, né, fazer uma leitura, tem que se embasar para saber por quê. Porque os alunos não são bobos, e eles vão vir com argumentos, eles vão vir com teorizações prontas, né, e nós temos que estar preparados para isso. Evitar ao máximo, como eu falei, comentários que vão inferiorizar os estudantes, né, se há regras na escola quanto às roupas, que sejam cobradas, então, de meninos e meninas, né, ano passado eu via, por exemplo, os meninos, no calor, jogavam bola e dobravam o short, o calção do futebol até a virilha, muitas vezes tiravam a camiseta, né, e as meninas ali sendo chamadas uma a uma por conta de um short, então, não, né, então vamos ver o geral aí, né. A questão que eu falei, então, sobre a educação física aí, né, que ainda bem, né, muitos dos professores já não têm essa questão de sexismo, acho que é por aí, eles vão estranhar no início, mas depois vai ser uma coisa muito natural e que vai proporcionar um respeito às mulheres, assim, para a vida, é muito importante, a disciplina de educação física tem muito a dar, muito a trabalhar, porque vê o aluno, a aluna ali no seu momento mais complexo, de movimento, de ação, né, a gesticulação, assim, né, Rosana sabe falar melhor que eu nisso, assim, mas se vê muito melhor do que, às vezes, ele sentado ali na nossa frente, na sala de aula. Salientar, então, a importância das meninas, das mulheres na história, né, quando a gente trabalha isso em todas as disciplinas, todas, acho que é importante, assim, sempre exaltar,
tá? Mulheres na ciência, mulheres na história, mulheres, né, de todas as áreas, assim, né, na matemática, enfim, que em algum momento elas fizeram muito, mas por que não apareceram, né? Por quê, né? E outra questão que também acredito ser fundamental, que a abordagem sobre as designações de gênero, sexualidade, elas não deveriam ser trabalhadas separadamente, né, ou só por algumas disciplinas, porque acredito que isso não funciona. As ciências do 8º ano trabalha lá com órgãos sexuais, então vamos falar sobre sexualidade, e depois nunca mais, né. Então, assim, que em algum momento, na disciplina, dá para trabalhar, e é um compromisso da escola, né, não apenas de determinadas disciplinas, ou somente do ensino religioso, como é agora, né. Bom, eu queria mostrar para vocês, para finalizar, aqui está um protótipo, né, um pouquinho, do projeto, então, que eu e alguns colegas vamos instituir na escola, tá, justamente como resultado dessa pesquisa, né, ok. O que ficou disso tudo? Precisamos de uma escuta ativa. Então, vamos lá, a gente vai ter que fazer isso, né? Então, o que seria, assim? O objetivo seria oportunizar, através de grupos de adolescentes voluntárias, estudos feministas para conhecimento e divulgação de valores como igualdade, diversidade e tolerância na escola. Embora o título seja, né, o título do projeto seja Feministas na Escola, que depois, conversando com ela, eu vou ver o que elas acham desse título, não é só sobre feminismo, né, até porque a gente, estudando feminismo, a gente sabe que tem ali, né, inúmeras outras coisas que, claro, que o senso comum, né, são as revolucionárias, que não se depilam e queimam sutiã, né, mas nós temos, quando a gente estuda, quando a gente vai um pouquinho mais fundo, a gente vê que realmente é a questão da tolerância, né, da diversidade, que é muito mais do que isso, né. Como é que ocorrerá esse projeto na escola? Primeiro, a divulgação, né, do projeto para professores e professoras, né, não adianta fazer um projeto lá que ninguém saiba o que está acontecendo, né, então nós já falamos assim, olha, mas toca o projeto, não, primeiro a gente precisa parar e começar, tá, convite para as meninas interessadas, então como é que vai funcionar? Algumas meninas serão convidadas, algumas meninas do 6º AEJA, tá, grupos de meninas, né, e essas meninas vão ser instrumentalizadas, né, através de encontros que a gente vai fazer com leitura, filme, artigo, debate, sobre todos esses assuntos aqui, né, que foram, né, diversidade, interseccionalidade, feminismo, racismo, etc., e elas vão ser as pessoas, assim, que vão divulgar isso, elas vão levar isso para a escola, e vão também receber muita coisa, elas vão ser as protagonistas, nós vamos apenas estar ali instrumentalizando, né, apoiando, né. Então, ações protagonizadas pelas estudantes para entendimento e divulgação do projeto para toda a escola, e depois, claro, né, vamos fazer uma página com postagens sobre as coisas que vão acontecendo, as ações, porque a ideia é justamente isso, a ideia é criar um grupo que a gente ouça, que a gente vai ser elas, né, nós e elas, nós professores e elas, alunas, serão a referência de outras pessoas que precisam de ajuda. Casos, assim, que a gente não possa resolver, que seja, nós vamos passar por orientação, conselho tutelar, enfim, para a rede, né, para a rede escolar, e principalmente que seja uma ação do ano todo, né. A ideia é que esse grupo de meninas estejam presentes, não só no mês da mulher, mas fazendo alguma ação na festa junina, fazendo alguma ação lá em novembro, no 20 de novembro, enfim, né, qualquer outra situação aí, tá? Então, esses são os planos para o futuro. Aqui um pouquinho, então, da bibliografia aqui, né, usada nas citações aqui que eu fiz para vocês. E é isso, queridos. Obrigado, Cris. Eu tenho uns comentários, eu guardei umas coisinhas para o final aqui, que eu anotei, que eu achei, e eu não queria, porque não é pergunta, eu acho que tu traz conceitos maravilhosos, assim, eu acho que tu consegue muito pôr na prática, e esse projeto final eu acho
perfeito, assim, principalmente vai ter essa troca entre elas, vai ter aquela... Isso é muito legal. Mas eu fiquei pensando bastante sobre a questão do termo que o Bourdieu usa, dessa cumplicidade. E isso vem um pouco na minha cabeça quando nós fizemos aqui a formação com o Comin. Foi maravilhosa essa formação, que falou sobre a questão das questões indígenas aqui na escola. E eu sempre saía com um certo aperto no coração, com a sensação de que realmente, dentro da escola, pelo menos na minha formação escola, eu participei eu estava de um projeto de dizimação de uma cultura. Isso é um fato, assim, era um projeto que o objetivo era dizimar uma cultura. E eu como aluno, e agora até como professor, percebi isso. E eu percebo que nós, nesse conceito de cumplicidade do Bourdieu, a gente participa de um projeto de cristalização de violências, de banalização. Assim, se a gente não enxerga eles e tenta não olhar, não pôr esse espelho e se enxergar dentro da nossa ação, a nossa ação docente, realmente a gente está nesse projeto de cristalização de violências, de banalização, que eu torno elas, eu uso vários termos depois, vai ser mimimi, né? É um mimimi deles, eles não tem. Então, eu acho muito interessante pensar o quanto a escola realmente tem que tomar muito cuidado e se rever o tempo inteiro. E esse é o papel da formação, esse é o papel da teoria, esse é o papel de continuar sempre fluindo. E isso Freire já dizia, né, que é um processo sempre de pesquisa também, de olhar e falar o tempo inteiro se colocando, porque se a gente deixar se cristalizar, a gente vai estar reproduzindo exatamente essas violências, e que elas são horrorosas. E eu sei que, às vezes, a gente vê os resultados depois, a gente vê esse aluno, essa aluna, principalmente essa estudante que se corta, que é o corpo, né? Ela se corta, ela se tapa, ela tá com um calor absurdo, uma touca na cabeça, sabe? Então sempre é o corpo. Eu percebi que as meninas demoraram muito mais para tirar a máscara, sabe? O uso da máscara, sempre essa relação com o corpo, porque é o resultado de uma violência, sabe? E outra coisa que eu acho muito interessante, que tem a ver com esse borramento, eu lembro muito da personagem Raquel, da Bolsa Amarela, que ela colocava, da Lígia Bojunga Nunes, que ela colocava a vontade de ser menino nela dentro da bolsa, e às vezes essa vontade inchava, porque ela realmente percebia os privilégios, né? Ela percebia que esses meninos tinham mais privilégios, né? Então às vezes tinha uma vontade muito grande de ser menino. E, por outro lado, eu vejo muitas meninas num estágio, assim, passei por isso em casa também, elas realmente... Não, será que eu sou um menino trans? Elas começaram a se questionar, assim, sabe? Talvez depois descobriram que não, mas elas começaram a se questionar por quê. Esse primeiro questionamento, eu acho ele primordial. Eu acho que esse primeiro questionamento, acho que realmente ele tem que existir. E eu acho que esse é o primeiro borramento, é o borramento mais radical, quando elas começam a se perguntar: será que eu sou menina mesmo ou eu sou menino? É um borramento. Porque realmente se percebe mais privilégios, sabe? Realmente se percebe um mundo em que, de alguma forma, as coisas parecem ser mais a favor, né? Os meninos, eles parecem ter o mundo mais a favor deles. Ele é menino mesmo, ele faz isso mesmo, ele tira a camiseta, ele corre ali, e a menina parece o mundo contra. Senta, fecha as pernas, sabe? Olha o jeito que tu te comporta. Sabe? Tu tem que ser gentil, tu tem que ser delicado. E às vezes eu me pergunto até que ponto eu não cobro isso das minhas alunas, sabe? Até que ponto elas têm que ser sempre gentis, sempre doces. Ou até que ponto eu, às vezes, olho para elas e digo: elogio demais a aparência delas. Como que linda você, coisa bonita, olha que bonito. Eu também enalteço mais a questão visual delas, e dos meninos eu enalteço mais como tu corre rápido, como tu é, sabe? Como tu é rápido, outras questões. E eu acho que o professor repensar isso
é muito importante. Por isso que é o tempo inteiro um aprendizado e uma pesquisa. Assim. E eu gosto muito do teu trabalho por isso, sabe? Eu acho que ele faz realmente a gente repensar, a gente voltar para nós mesmos, assim, para nossa prática, que tá na sutileza, né? Tá numa sutileza cruel, né? Tá numa sutileza que ela é cruel, assim, e que a gente age porque tem uma estrutura por trás que corrobora, uma estrutura que é cúmplice também. Uma estrutura que é cúmplice, e daí então eu vejo essa... E isso está também nessas violências intragênero, que são muito cruéis também, né? Porque a estrutura é cúmplice disso, e elas são criadas a se vigiar, a rivalizar, tem uma rivalidade ali muito grande. Então, muito obrigado, Cris. Eu acho que teu trabalho é esclarecedor, e ele é necessário para toda a rede, por isso do convite, justamente para essa semana, assim, ele é necessário para toda a rede, porque faz a gente pensar realmente sobre o que é a nossa prática, a nossa realidade. E pensar, de fato, o que eu achei ótimo, o que tu falou, o aluno silencioso, a aluna silenciosa é aquela que mais tem a dizer, né? Alguma coisa está acontecendo ali, os que mais preocupam, assim. Tá. Alguém mais tem alguma coisa a pontuar? Eu queria só dar continuidade na tua reflexão, Éder, que tu falaste ali. Aquele corpo que se esconde, né, para evitar julgamento e evitar agressões, né? E porque o corpo masculino, que nem tu falou, de tirar a camisa, quando ele é exposto, ele não recebe julgamentos negativos e nem agressão de olhares, né? Que é aquele olhar vamos considerar, de ser invadida, né? A menina, muitas vezes, quando ela expõe o próprio corpo, ela se sente invadida porque as pessoas acabam invadindo o espaço como se ela estivesse abrindo uma porta, né? E ela está apenas sendo ela mesma, e ela é julgada por ser ela mesma, né? Enquanto o menino não. Então, ter uma roupa mais curta, acaba que ela tem um maior risco de sofrer agressões do que ela fechando, usando o casaco, usando a calça, e daí tudo bem, que daí eu tô aqui no meu cantinho, né? E tudo bem, e é isso que o corpo nos fala, né? Porque o corpo, ele fala, né? Então, ele demonstra que nem tu falaste também do uso da máscara, né? Então, quanto mais eu me esconder, menos riscos eu tenho de sofrer algum tipo, né, de violência. É isso que a gente percebe, principalmente, né, quando esse corpo ele está livre numa prática corporal, e ele é onde aquela atividade corporal, aquela prática é feita com pudor, com cuidado, onde a menina vai se abaixar e ela ajeita a calça ou bota um casaco para tapar, né? Para tapar o corpo, ela amarra o casaco na cintura, enquanto os meninos tiram o casaco e jogam em algum lugar. Ela já amarra na cintura, porque se ela vai se abaixar, ela não quer se expor, né? Então, algo assim bem reflexivo, Cristiane, eu queria te agradecer, né, por estar aqui conosco, e algo tão necessário para a nossa prática, para a formação dos professores da nossa rede, justamente para a gente não estar naturalizando, né, esse tipo de violência, e a gente poder naturalizar o respeito, né? É isso que é o nosso desafio. Muito obrigada. Tem um ponto só que eu queria, antes de finalizar, só para acrescentar, que eu acho que é válido também. Eu, como menino, nem tão menino assim, né? Mas menino, eu sei que, eu tenho certeza disso, que a construção da subjetividade do menino também vai se dar a partir da proibição dessa menina. Então, é uma máquina que se retroalimenta, né, de problemas. Sabe? Então, se naturaliza, me veio o Brecht, nada é natural, mas se naturaliza dois movimentos que os dois as violências dos dois lados, assim. Então, é interessante apontar isso, porque realmente é uma solução que não tem solução, né? Tipo, tapa isso daí, as meninas têm que tapar isso daí, mas não soluciona nada.
sabe? Só retroalimenta uma engrenagem que é de violência. Só isso. Rodrigo? Cristiane, obrigado pela tua fala, né? Acho que ali o nome do teu projeto lá na escola certamente vai assustar uma parte dos pais, né, feministas na escola, mas eu acho que a fórmula para trabalhar isso tu já tem, porque assim, essa formação aqui tu falou sobre questões naturalizadas no dia a dia das meninas, e que daí isso apontando a gente, todo mundo que ouve isso pensa, sim, realmente é assim, sim, precisa mudar, e no final tu diz, esse movimento de mudar, de querer essa equidade, é o feminismo, né? Ou seja, tu mostra realmente assim que nós concordamos com isso, né? Então acho que é esse o caminho, assim, né? Então surgiram aí esse trabalho aí na escola, formação com os pais, né, para eles entenderem, né? Tu tem um know-how aí, uma excelência, uma expertise excelente, né? Que muitas vezes a gente tem conhecimento, mas não consegue passar de forma clara. Tu passa de uma forma tranquila, fácil, como se estivesse estudando isso desde quando nasceu, né? Então, assim, acho que a palavra que finaliza essa formação é gratidão pela tua partilha, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês pelas considerações, pelo carinho, né? E sigamos na luta, né? Porque é uma luta constante, né? Muito obrigada, adorei estar aqui. Obrigadão, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, Cris. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rosana. Obrigada. Obrigada.